Retornamos então com o programa Manancial. Com muita alegria, hoje estamos falando sobre o poder da concordância. O poder da concordância. Salmo 133, fazendo aqui uma menção da Bíblia. Ó quão bom, o desejo do coração de Deus, a alegria do coração de Deus é que os irmãos vivam em união, unidos, em concordância. A bênção de Deus não é retida. Lá no final do Salmo 133, ele diz, o último verso, ali o Senhor ordena a sua bênção. Que coisa extraordinária, né, pastor? Verdade, a concordância é algo tremendo e interessante que a oração é um dos meios que nós manifestamos esta concordância, né? Quando nós estávamos ali na marcha, dia 16, eu estava vendo ali que várias coisas estavam sendo acontecidas. Primeira coisa, estava o grupo, né, em plena concordância, num só objetivo, caminhar em direção até a arena lá, né, do Camelódromo, é isso a arena, né? Ali é a concha acústica. Concha acústica, né? E todos caminhando de uma maneira ordeira, de uma maneira, né, até alguns dando alguns gritos de guerra ali, né, declarando. Então a primeira coisa, a unidade foi tão importante ali, estar juntos ali, mais de 10 igrejas, né, mais de 10 igrejas estavam ali. Outro, Deus foi glorificado com isso. Eu creio que quando Deus, olhando ali, né, nessa situação, metáfora, né, olhando do alto céus ali, dizendo ali, até um povo que está ali cumprindo o propósito da unidade. E nós declaramos, foi o tema desta caminhada, né, Ponta Grossa, Cidade da Paz, e você vai dizer, mas poxa, mas ainda está havendo tantas discórdias, tantas brigas, tanta violência. E aí que está interessante o tema de hoje, a concordância. Se você, querido telespectador, começar a entrar com nossa visão, concordar com a gente, que Ponta Grossa é a Cidade da Paz, eu e você já seremos 2, outro, 3, 4, e de repente a gente vai somando, e nós não estamos falando questão da unidade das denominações, mas a unidade do corpo, e a importância da concordância de todos os cristãos que professam ser cristãos. Porque quando nós professamos ser cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Isso não quer dizer que eu pertenço à igreja A, B ou C, mas que eu pertenço primeiramente à igreja de Cristo. Mas para eu pertencer à igreja de Cristo, eu tenho que estar em concordância. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final do texto diz, porque ali o Senhor ordena a bênção. Não tem como Deus abençoar se não houver a concordância. E o texto que eu quero ler agora, aqui na sequência, fala exatamente, inclusive palavras de Jesus Cristo. Não é que está lá em Mateus capítulo 18, verso de número 19? Olha o que diz Jesus para mim, para você, para todos nós, né? Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha, qualquer coisa que 2 pessoas concordarem, né, buscarem a Deus em concordância, será concedido por meu Pai que está no céu. Então, na verdade, não tem como, você já disse inicialmente, se alguém quer viver debaixo da bênção de Deus, não tem como viver em ilha, não é? De forma isolada. Aliás, se alguma coisa, por exemplo, eu divirjo de você ou você diverge de mim, nós não concordamos, isto não pode ser motivação para a gente não estar junto, para não caminhar. Na verdade, eu tenho que te respeitar, não é? Eu tenho que ser respeitado e nós superarmos estas pequenas diferenças, estas questões assim que são quireras, não é? E precisamos avançar para um objetivo maior, para algo melhor, que é a vida de unidade, que é a vida abençoada no plano de Deus, na vontade e no querer do Senhor nosso Deus. Porque Ele é o cabeça, porque as coisas vão romper, porque as coisas vão acontecer. Se eu, por exemplo, de forma irredutível, não quero a unidade, não quero me unir a esse ou aquele pastor ou essa ou aquela igreja, não quero caminhar com você,
Ainda que você se esforce, ainda que você tente, eu estou aqui hipoteticamente usando a minha pessoa, fica melhor assim, né? Do que usar qualquer outra pessoa aí. Se alguém não deseja de forma alguma estar unido, a Bíblia, ela é infalível, a palavra infalível de Deus. Ela vai se cumprir na vida de cada um de nós. Tudo aquilo que semearmos, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No entanto, claro, e eu disse aqui anteriormente, pastor Claudemir, que cada um vai ter que prestar contas diante de Deus pela maneira que achou por bem realizar a obra, conduzir o rebanho sob suas responsabilidades. Mas uma coisa precisa ser bem clara: a bênção no sentido amplo de Deus, que Deus planejou lá na eternidade para a igreja, ela não será retida, porque a igreja em si, ela tem o cabeça que é Jesus Cristo, e ela vai andar em todo tempo em unidade. Ela vai andar em todo tempo em unidade. Não é verdade? O pastor, você estava falando sobre a unidade, nós estamos falando sobre unidade. Interessante, querido, que não quer dizer que... então quer dizer que se o indivíduo se isolar, ele não vai ter sucesso. Ele poderá até ter sucesso, mas ele sai do foco do cristianismo. Ele pode ter um certo sucesso humano, denominacional, né? Porque a igreja entra dentro de um ativismo muito grande e muitos pastores e muitas igrejas têm sido administradas como empresa. Eu conheço igrejas até que contratam, né, em empresas seculares, né, para poder fazer marketing de crescimento, tantas outras coisas. Conheço muito bem muitas igrejas assim, crescem. Não quer dizer que isso ela está tendo a bênção de Deus, mas está acontecendo certas coisas, isso está acontecendo. Nós temos que entender que o propósito de Deus não é nós termos grandes igrejas, mas fazer parte da grande igreja chamada Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Então nós, como eu creio na palavra do Senhor, e ela diz que o Senhor deu a alguns, e Jetro, né? Jetro, considerando Moisés, ele disse, olha, procura, você não pode levar sozinho toda essa bagagem. Você procura, divida os homens entre 10, 50, 100, 1000, né? Então nós temos que entender, queridos, que nossa visão é de igreja espiritual. E que as nossas denominações que nos mantêm, né, que vai nos sustentar sobre a face da terra, é claro, ela não pode estar acima do propósito máximo, que é a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Que a igreja de Cristo esteja unida. Por isso que faço parte de uma denominação diferente do pastor Leonildo, que está aqui, né, que é o capitão deste programa aqui, né, que é o titular desse programa. Mas nós vemos o quê? Que nós não temos divergência espiritual. O nosso propósito, o máximo que é? É a unidade do corpo de Cristo. Quando o pastor nos convidou para esta marcha, nós falamos, nós não podemos estar fora desta marcha, porque esta marcha é um propósito, é um plano, é um projeto de Deus, da unificação da igreja, da unidade, da concordância. E nós estamos concordando que Ponta Grossa é uma cidade da paz, é uma cidade que Deus tem manifestado o seu poder. E interessante, falando de paz, quando Jesus Cristo ressurreto, os discípulos amedrontados estavam todos em um cenáculo. Jesus Cristo adentra aquele cenáculo e diz, paz seja convosco. E interessante que ele diz, e a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. Eu quero dizer a você, querido, que a verdadeira paz só tem em Cristo Jesus. Este mundo não gera paz. Ele talvez oferece paz, mas pode ter certeza que a paz que ele oferece é paz que você vai ter que viver em plena guerra. E uma coisa interessante, pastor, que eu quero... Aqui você falou sobre Mateus capítulo 18, versículo 19. Se 2 concordares na terra, será efetuado do céu. E tudo que concordares. Mas, venha cá. Está um atenuante aqui. 2 concordares, mas se esses 2 também estiverem em concordância com Deus. Com certeza. Se esses 2 estiverem em concordância com Deus. Porque tem muitas pessoas aí que falam, poxa, a gente está concordando aqui, mas não está acontecendo por quê? Será que vocês 2 que estão em plena concordância